Os calmantes são uma das medicações mais consumidas no Brasil. E nesse vídeo eu vou explicar o que são os calmantes, para que eles servem, como que eles funcionam, quais são os efeitos colaterais e quais os riscos que existem de se usar esse tipo de medicação a longo prazo. Em primeiro lugar, o nome técnico de calmante é benzodiazepínico. É um nome que tem a ver com a estrutura química desses remédios. Além da estrutura química, todos eles agem da mesma forma no nosso cérebro. É diferente de antidepressivo, por exemplo, em que você tem vários tipos de antidepressivos que agem de formas diferentes. Os benzodiazepínicos todos agem da mesma forma no nosso cérebro. Os principais efeitos dos benzodiazepínicos são a sensação de calma. Eles melhoram a ansiedade e produzem uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, e eles dão sono. Para que se usa benzodiazepínico? Em primeiro lugar, para ansiedade. Ansiedade generalizada, ataque de pânico, situações de estresse mais bem delimitadas. São medicamentos que agem muito rápido, os benzodiazepínicos. E por isso, eles podem auxiliar principalmente no início do tratamento e em períodos de crise. Eles não devem ser usados a longo prazo, mas eles podem auxiliar muito na melhora do paciente a curto prazo, no início do tratamento. Situações de insônia também, que a pessoa tem dificuldade de pegar no sono ou acorda várias vezes ao longo da noite. Os benzodiazepínicos ajudam bastante a contornar esse tipo de sintoma, mais uma vez, a curto prazo. E eles podem ser usados no início do tratamento com antidepressivo. Os antidepressivos vão levar de 2 a 4 semanas para fazer ação, e o benzodiazepínico já faz efeito no primeiro dia de uso. Então, até dar o tempo do antidepressivo fazer ação, pode-se usar um benzodiazepínico, sempre pensando em suspender ele posteriormente para evitar o vício. A síndrome de abstinência alcoólica é outra situação em que são indicados o uso de diazepam, de lorazepam, por exemplo. Na agitação psicomotora, pacientes agitados, agressivos, e existem várias outras indicações. Paciente com crise convulsiva, por exemplo, usa-se muito o diazepam endovenoso. Paciente que vai passar por algum procedimento cirúrgico, endoscopia, colonoscopia, usa-se muito o midazolam, o dormonide. E os benzodiazepínicos também podem ser usados para vários outros motivos. Existem muitos benzodiazepínicos no Brasil e mais outros ainda fora do Brasil e que não são comercializados aqui. No Brasil, os mais famosos provavelmente são alprazolam, bromazepam, clonazepam e diazepam. Todos os benzodiazepínicos vão aumentar a ação de um neurotransmissor que chama GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro, é o principal freio do nosso cérebro, é o que faz tudo reduzir a ação ou desligar. Então, quando a gente toma um benzodiazepínico, a gente está tomando uma medicação que vai reduzir praticamente todas as funções do nosso cérebro. Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer com os benzodiazepínicos? Em primeiro lugar, a sonolência excessiva, quando o sono passa do ponto e a pessoa fica sonolenta pelo dia, fica com a sensação de que está dopada, de que está grogue, com raciocínio lento. Esse é um efeito colateral que pode ser contornado usando um benzodiazepínico que tem um tempo de ação menor. O que diferencia um benzodiazepínico de outro acaba sendo a velocidade para o início da ação deles e o tempo que eles permanecem no nosso organismo. Então, aqueles que permanecem muito tempo no nosso organismo podem dar mais sonolência excessiva e aqueles que ficam por um tempo menor podem evitar esse efeito colateral. Além disso, o horário e a divisão das doses ao longo do dia também influencia muito nisso. Se a pessoa está com sonolência excessiva, é melhor concentrar a dose do benzodiazepínico pela noite e não distribuir ao longo do dia. Outro efeito colateral é a redução da velocidade dos reflexos. Por esse motivo, tem que tomar muito cuidado quando vai dirigir, especialmente no início do uso, em que você ainda não está bem acostumado com o efeito que o benzodiazepínico faz no teu corpo. Então, direção com benzodiazepínico tem que tomar muito cuidado.
Podem acontecer dificuldades de memória, mesmo no curto prazo, ou mesmo amnésia. Não é tão comum, mas pode acontecer da pessoa ter um branco, assim, esquecer o que aconteceu, o que fez, principalmente nas primeiras horas depois de iniciar o uso do benzodiazepínico. Existe um aumento do risco de quedas, é um medicamento que atrapalha o equilíbrio do nosso corpo, e isso é problemático principalmente em idoso, em que uma queda da própria altura pode ser muito perigosa. Outro efeito colateral que pode acontecer é a chamada reação paradoxal. É o famoso faz efeito contrário. Em vez do medicamento relaxar, dar sono e tranquilizar, a pessoa fica muito mais irritada, fica agitada, fica nervosa, fica sem sono. É mais comum de acontecer em crianças e em idosos, essa reação paradoxal. E por que esses medicamentos são de tarja preta? Eles são todos controlados, tem uma receita especial azul que precisa para poder prescrever esse tipo de medicação, e a razão deles serem tarja preta é que eles podem provocar dependência química. A pessoa pode viciar na medicação, pode ter tanto dependência química como psicológica. E como que a dependência acontece? Um dos efeitos da dependência é chamado de tolerância. A tolerância é quando a medicação vai perdendo o efeito à medida que a pessoa vai usando. Então é muito comum a gente ouvir relato de que uma pessoa começou usando metade, um quarto do comprimido e já dormia, e depois de um tempo passa a ter que tomar o comprimido inteiro, 2 comprimidos, e mesmo assim não tem o mesmo efeito que tinha lá no começo. Isso chama tolerância, é a perda do efeito da medicação à medida que a pessoa vai mantendo o uso cronicamente. Outro efeito da dependência é a abstinência. Quando a pessoa já está viciada no remédio e para de usar, ela tem um monte de efeitos no organismo. Sente taquicardia, sente tremor, pode suar. Alguns casos mais graves podem acontecer até mesmo convulsão. E a pessoa sente uma vontade muito forte de voltar a tomar medicação. E assim, a tolerância e a abstinência são os principais sintomas da dependência que acontece com os benzodiazepínicos. Qual que é o problema de se usar a medicação a longo prazo? Quer dizer, tem muita medicação que as pessoas têm que usar para o resto da vida e não tem problema nenhum. No benzodiazepínico, existe o problema da dependência química, que a gente já falou, o aumento de risco de queda, principalmente em idoso, que a gente já falou também, o prejuízo na memória, na concentração, na velocidade de reflexos, e também existe um aumento do risco de desenvolver demências, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Quem toma o benzodiazepínico tem um risco 50% maior de desenvolver demência se comparado a quem não toma o benzodiazepínico. Então, esses são os riscos do uso a longo prazo. Claro que podem acontecer algumas situações em que os benefícios do uso do benzodiazepínico compensam os riscos, mas na maioria dos casos, a pessoa pode usar outro tipo de medicação ou não usar medicação nenhuma e continua usando por conta da dependência química. Tem alguma dúvida a mais sobre benzodiazepínico? Alguma questão a mais sobre os calmantes? Pode ficar muito à vontade para perguntar nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo.